57 anos de uma das maiores instituições da história de Governador Valadares e que faz parte de todo o enredo de existência da capital dos vales. E para poder falar da magnitude do Clube Filadélfia, está ao meu lado o presidente do Filadélfia, Eulemar, que me dá a honra da sua presença, especialmente neste dia mais do que fundamental e inesquecível para mais um ano de vida que é comemorado em relação, claro, à existência do Clube Filadélfia. Euler, primeiramente, seja muito bem-vindo e é sempre uma honra poder te receber aqui, principalmente no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. Nós é que agradecemos o convite, a oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez. Luiz já é um amigo de longa data e a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade, né? E hoje, dia 12 de junho, logo mais à noite, a gente vai ter aí um evento de ponta lá no Filadélfia. E eu, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder falar de tudo que vem acontecendo no clube, eu costumo dizer que isso a gente fala, costumo dizer isso mais no final de todas as entrevistas, mas se tratando do dia de hoje, eu costumo dizer que a nossa vida ela é um livro de páginas positivas e de negativas. E Deus nos dá a autoria de nós mesmos sermos os autores das páginas dos livros das nossas vidas. Então, todo dia você escreve uma página do livro da sua vida, eu idem, e assim acontece com a vida de todos nós. O quanto que a página Clube Filadélfia está em nível de grandeza no livro da sua vida? Eu penso que Deus já tem escrito, né? Do princípio, meio e fim da nossa existência. E eu acho que ele me deu a oportunidade de estar ali à frente do Filadélfia. Eu vejo como uma consagração, né, tanto em termos de gestão, em termos de satisfação pessoal, porque eu faço aquilo ali com muito prazer, com muito amor. A gente é apaixonado pelo clube e eu sou sócio do clube ali desde de colo, né, da minha mãe. E então, assim, aquilo ali para mim é uma coroação mesmo, porque a gente chega numa etapa da vida que a gente não trabalha só por dinheiro, não trabalha só por querer aparecer. Ali a gente se realiza. E essa escrita do Filadélfia na minha vida vem coroar toda uma trajetória que a gente vem aí desenvolvendo na vida. Então, ali a gente pode realizar muita coisa, porque é uma entidade, é uma associação que nos permite isso. A gente sonha, planeja, elabora e realiza. Isso é muito gratificante. E sobre realizar grandes sonhos através do seu trabalho à frente do Clube Filadélfia, para a gente poder começar já muito atual, qual que é a grande programação para o dia de hoje, que é um dia mais do que especial para todos os valadarenses, porque já é algo que está marcado no calendário de todos nós, né? O Dia dos Namorados, você sai para jantar, mas depois você tem ali um grande evento no clube. E você está à frente deste projeto, como é que é o dia de hoje para vocês do clube, pensando mais à noite? Passa um filme, né, na cabeça, porque o aniversário do clube ele já entrou no calendário da cidade, já entrou no calendário da região, a gente recebe N pessoas aí de fora, de várias cidades, gente vindo de Belo Horizonte, vindo de fora. Então, assim, isso já está no calendário, né? Tem o Dia dos Namorados, a gente tem ainda o privilégio de que amanhã, né? Hoje é véspera de feriado, amanhã é feriado, então é programado. Então, a cidade, ela se movimenta em cima disso. E é um evento que a gente considera o maior evento do clube. Nós temos 3 grandes eventos no clube, que é no fechamento do Projeto Verão. Sim. A gente traz uma atração nacional. No meio do ano, com o aniversário dia 12, traz a atração que esse ano é o Capital Inicial e a Banda Rauli. E no final do ano nós temos o fechamento do ano com o Thiaguinho, que esse ano. Só que isso tudo foi planejado no ano passado. No ano passado nós fechamos um contrato com a Trio Produtora para esses 3 grandes eventos. E hoje é realmente assim, o momento da gente festejar. Sim. Esses 57 anos de criação do Filadélfia, que em 1967 começou com 11 fundadores e a gente vem acompanhando isso desde o início e só desenvolveu, só cresceu. Nós estamos lá desde 2020, a gente veio acompanhando, vimos como que evoluiu em todas as áreas, em todos os números, né? O Filadélfia desenvolveu muito nesse período
E a gente fica muito feliz. E hoje é dia de celebrar. Com certeza, com muito rock and roll. E Euler, em relação... Eu que tenho essa curiosidade, tá? Como é que é a rotina de um presidente de um clube do tamanho do Philadelphia? Até pelo fato de que você também tem outros afazeres na sua vida empresarial. Como é que é lidar com tudo isso e como é que é a sua rotina? Eu sou um pouco perfeccionista, então isso me causou um certo transtorno familiar, um certo transtorno nos meus negócios, né, na minha vida pessoal. E em 2020, quando a gente assumiu o clube, apesar de ter sido conversado isso com o conselho, que eu ficaria um período trabalhando com os meus negócios, né, as minhas empresas, os meus afazeres, mas o mundo virou de cabeça para baixo com a pandemia. Verdade. E eu tive que fechar a minha imobiliária, eu tive que parar com os meus negócios e dedicar 100% ao Philadelphia. Fiz isso com o maior prazer, uma diretoria muito ativa, que também deu todo o suporte, o Conselho Deliberativo e Fiscal entenderam. E o primeiro mandato de 3 anos, eu fiquei 100% por conta do clube mesmo. E isso atrapalha um pouco, né, o pessoal. A minha família sentiu um pouco, os meus compromissos com a igreja, que eu também tenho com a igreja presbiteriana, mas a gente precisava naquele momento, porque afetou diretamente o clube, né? Então, nesse segundo mandato, a gente já está agora indo para o segundo mandato e foi conversado. Eu retomei a minha vida empresarial com a imobiliária, as construções, loteamentos, né, o dia a dia. Mas ali, realmente, assim, a pessoa que estiver ali como presidente, ele precisa dedicar tempo. E não tem hora, não tem dia. Às vezes está tudo certinho, você tem que voltar e resolver um monte de coisa. Mas a gente faz com muito prazer. É muito cobrado, mas é muito prazeroso. Qual que é o maior desafio de presidir o Philadelphia? Eu acho que é conseguir tentar agradar o maior número de associados. Nós hoje chegamos aí a 3.000 famílias, são quase 14.000 associados. Então nós temos uma população ali de sócios que é maior que muitas cidades de Minas Gerais. Sim. E a demanda é grande, são vários setores, várias áreas que a gente tem que estar... E como eu falei, eu tenho essa característica de querer vigiar de perto as coisas. Então, às vezes, a gente absorve muito as coisas, mesmo delegando, como a gente tem vários diretores que nos ajudam, mas a gente gosta de vigiar de perto, então isso é um pouco desgastante. Mas é importante dizer que a gente faz isso com prazer. Euler, para quem conhece a história do Clube Philadelphia, quem tem amigos, sócios, quem tem pessoas que não são sócios, mas que já tiveram contato com o clube, para quem conhece as pessoas que fazem parte da questão da gestão, ou você como presidente, sabe que talvez um dos grandes sonhos, ou o maior sonho do Clube Philadelphia, era ter ali uma academia. E neste ano de 2023 vocês conseguiram, 2024, perdão, conseguiram, e que começou de certa forma em 2023 e foi concluído esse sonho em 2024, vocês conseguiram finalmente ter ali uma academia que vai ao encontro dos princípios, dos valores e da grandeza do Clube Philadelphia. Eu quero, antes da gente poder falar já da parte da conclusão, como foi, primeiramente, esse processo de negociação para ser a saúde plena e qual é o tamanho da satisfação sua como homem, empresário e presidente do Clube Philadelphia, saber que daqui a 20, 30 anos, seus netos vão saber que durante a gestão do avô deles, o Philadelphia conseguiu ter uma academia lá dentro. O processo da academia, como você falou, ele é longo. Eu faço parte do conselho há muitos anos, há mais de 20 anos, e a gente sempre escutava no conselho esse desejo, né, que vinha do associado de ter uma academia ali. Nós tivemos que quebrar um paradigma, porque nós tínhamos ali um salão de festas que era muito conhecido, claro. Um salão de festas que era um local muito nobre no clube, mas a vida ela foi ensinando que as coisas vão evoluindo e o salão começou a trazer alguns problemas, né? Tanto incomodando a vizinhança com eventos mais barulhentos, começou a ter uma dificuldade para ele ter uma rentabilidade que seja viável, que seja justificável. Então, logo quando a gente entrou em 2020,
a gente tinha essa vontade, fomos procurados por várias outras empresas e eu falo que a ideia da academia, ela estava na nossa cabeça há muito tempo, mas o Patrick, que representa a Academia Saúde Plena, um dia ele chegou lá, nós não nos conhecíamos, e ele me chamou para falar e eu imaginei assim, mais uma pessoa que vai conversar sobre a academia. E a gente, com muita boa vontade, atendeu, mas assim, já mais que, quase que já dizendo, não vai ter jeito. E ele, era óbvio, mas ninguém via. Ele chegou para mim e eu falei assim, olha, nós não temos como, o Filadélfia não tem como fazer um grande investimento para construir aqui um espaço para alugar ou para fazer uma parceria com a academia. Então, ele falou, mas você não precisa construir, você já tem o espaço pronto. Eu falei, não, nós não temos. Aí nós subimos, chegamos no salão e falou, aqui, ó, o salão de festa é o lugar da gente fazer a academia. No início do nosso mandato, eu quis transformar uma parte pequena do salão, e a diretoria não concordou, num espaço para aulas de balé. E aí nós fizemos a aula de balé na unidade 2. Então, a gente percebeu que o salão de festa era algo mais ou menos que intocável. Sim. E quando o Patrick falou isso, aí a gente quase que tira uma venda, né, do olho. Você começa a enxergar aquilo de uma forma diferente. No primeiro momento assusta. A gente falou, não, isso aqui é intocável. Mas aí nós fomos analisar, fomos olhar o histórico, o que o salão oferecia, quais os eventos que estavam sendo feitos ali, qual que era a rentabilidade. E aí a gente foi para debruçar em cima de planejamento. E a proposta dele, ela foi muito superior economicamente para o clube e trazendo benefícios para o associado, porque o associado tem desconto na academia. Hoje a gente vê que deu tão certo a academia e a gente, no primeiro momento, teve a dificuldade de superar essa quebra de paradigma, né? Mas a gente vê que as festas hoje elas estão sendo realizadas muito em chácaras fora da cidade e ali a gente teria que passar por uma reforma muito grande daquele salão que já era necessário, inclusive fazendo um projeto acústico. E a Saúde Plena veio e fez um investimento enorme, tanto físico como de equipamentos e pessoal. E a gente entendeu que a proposta era uma proposta que só tinha pontos positivos. Né? Se algum remanescente, né, às vezes alguém mais antigo do clube ficou com aquele sentimento de perda, né, do salão, hoje a gente fala assim que a gente respeita muito a história do salão, né? A gente sabe que aquele salão ali foi local de festas muito importantes na cidade, mas o tempo passa, as coisas têm que caminhar. Hoje a academia é um sucesso, e tanto no atendimento quanto, né, nos equipamentos, o pessoal. E o associado está muito feliz e a gente fica mais feliz ainda de ter acertado. E em relação a essa pauta, a nossa vida ela é feita de sonhos. E a partir do momento que a gente consegue realizar um sonho, logo vem na cabeça um outro objetivo a ser alcançado. A construção de uma academia no espaço do clube era um sonho que finalmente vocês conseguiram alcançar e registrar. Qual é o outro sonho que você, pelo menos enquanto presidente do clube, tem? A gente ouve muito associado, porque o Filadélfia, o maior patrimônio do Filadélfia é o associado. Né? Como eu falei, hoje nós somos quase 14 mil sócios. Então a gente tem demanda e tem sugestões e tem ideias de todas as formas, algumas mirabolantes que não tem como a gente executar, mas às vezes de uma ideia, de uma sugestão, criam projetos. A gente tem procurado dar atenção a todas essas sugestões e nasce assim, de ideias, e a gente cria um planejamento. Né? Nada é feito de forma sem planejar. A gente tem sempre no final do ano que passar pelo Conselho a aprovação orçamentária e aquilo que está para ser realizado no ano seguinte. Então, esse ano de 2024, a gente já tem tudo aprovado pelo Conselho e tudo projetado. E para o ano que vem já tem uma série de outras coisas. Uma coisa que a gente almeja ainda é ampliação do nosso estacionamento, porque hoje o clube ficou relativamente pequeno e dentro desse ano a gente conseguiu realizar a compra de um terreno em frente, que foi uma vitória, no meu modo de pensar, além de aumentar o patrimônio do clube, foi uma grande vitória. Sim.
para a gente, porque essa reserva de espaço, o Philadelphia não tem mais para onde crescer. E, por incrível que pareça, com aquele terreno enorme, a gente já tem falta de espaço. Então, a gente já está pensando em verticalizar, criar algo mais, crescer, né, subir, né, edificar verticalmente, porque os espaços ali do Philadelphia horizontalmente já estão quase todos tomados. Então, a gente precisava comprar uma área e surgiu a área do terreno em frente, que a gente chama de terreno do areal, né? Essa conversa também é conversa de 20 anos e Deus foi muito bom que a gente conseguiu realizar na nossa gestão. Eu acho que foi uma vitória grande, que aí a gente vai ter ali mais um espaço futuramente para criar vários projetos. A gente tem várias ideias para aquele terreno, mas esse mês agora a gente encerrou o pagamento, quitamos, já recebemos escritura, tudo documentado. Agora é começar a pensar no futuro próximo aí. Tem muitas ideias, aquecimento de piscina, apesar de Valadares ter um período frio muito pequeno, mas chega na época do inverno, valadarense, qualquer friozinho não quer sair de casa. Então existe uma série de planejamentos aí que pro ano que vem, se Deus permitir, a gente vai colocar em prática. Oi, Eulê, eu tenho 27 anos, então ali há 22 anos atrás, eu já fui sócio de Filadélfia e eu lembro que existia uma áurea, o que era muito comentado por boa parte da população de Governador Valadares, que Filadélfia era um clube só para classe A de Governador Valadares. Mas eu percebi, e aí não é puxando o saco, porque eu tenho amigos que começaram a ser sócios depois que você adentrou como presidente, que o Philadelphia ele deixou de ser um clube de elite para você, e você consegue ver perfeitamente, você está aqui para poder me corrigir se eu estiver errado, você consegue ver várias classes sociais dentro do clube. De fato, isso tem acontecido, um clube um pouco mais abrangente para todas as classes sociais, e como é possível fazer isso, como já tem acontecido, pelo menos na minha visão de leigo de pessoas e de acompanhar as pessoas que adentram no clube. Eu penso que esse pensamento é um pensamento mais moderno, porque antes de fazer parte lá como presidente do clube, eu sempre conversei muito isso com o Carlinhos, e eu tive a oportunidade de morar 10 anos próximo a Brasília. Lá nós desenvolvemos um projeto de um parque aquático muito grande, um projeto que era regional, era para a região toda de Brasília. E eu sempre que eu visitava algum congresso, algo relacionado ao setor clubístico, a gente escutava o seguinte: o setor clubístico é um setor que está tendendo a falir no Brasil inteiro. É uma atividade que vai fechar a porta. Sim. A gente toma como exemplo as ABBs. As ABBs no Brasil inteiro passaram por dificuldade. Por quê? Justamente porque foram nessa linha de querer elitizar, ou querer restringir, ou querer regular, né? Se é uma associação, se a pessoa ela cumpre ali aqueles pré-requisitos, não tem por que você ficar elitizando ou simplesmente proibindo alguém de participar. Nós estamos muito à frente disso e acho que é muito retrógrado, né? A pessoa que fica com essa situação de querer fazer uma discriminação. Então, o Philadelphia é uma sociedade, é uma associação. Eu falo que ali é um lugar abençoado por Deus e cheio de gente muito alegre, muito feliz. Sim. Independente de isso está, inclusive, estatutariamente, independente de credo, de religião, de cor, de sexo, as pessoas hoje precisam entender que é uma comunidade. Então, eu acho que isso também ampliou um pouco o conceito, né? Os clubes que tentaram manter aquele clubezinho fundo de quintal, de um grupo pequeno, a tendência no Brasil inteiro foi de fechar. E isso aconteceu, a gente acompanha vários clubes aí tradicionais que fecharam porque foram por essa linha. Sim. Então, a gente coloca o seguinte: tem as regras são para todos, a gente leva muito a sério a questão da isonomia, tem que ser igual para todo mundo, e com isso, você criou regras. A pessoa pode ser o que for, ali dentro
a gente brinca que ele é todo mundo verdinho. Sim, é verdade. Então, eu acho que isso foi um diferencial. O clube realmente abriu, né? Mas a gente também planejou isso, tanto que em novembro de 2022, o Philadelphia suspendeu a venda de cotas. O Philadelphia hoje, não, desde de novembro de 2022, que a gente foi analisando para se manter um bom atendimento, a qualidade, com segurança, com conforto associado, não era interessante continuar indefinidamente a venda de cotas. Então foi paralisado. O clube hoje ele tem uma capacidade de atendimento muito bacana e a gente pretende segurar isso, porque eu não acredito só em quantidade. Acho que a qualidade é muito importante. A gente, com muita humildade, a gente fala que o padrão Philadelphia a gente precisa manter. Sim. Euler, você que acompanha muito futebol, sabe que hoje, em pleno 2024, junho de 2024, e já desde o ano passado, o principal jogador do Cruzeiro é oriundo do Philadelphia. E na segunda-feira que vem, o goleiro titular do Atlético no jogo contra o Palmeiras, na Arena MRV, será também uma pessoa oriunda das categorias de base, podemos dizer assim, do Clube Philadelphia. Sobre o Cruzeiro, eu falo do Matheus Pereira e do Atlético, o Matheus Mendes. Como o clube consegue fomentar e manter, através do seu mandato, essa aura que existe por trás das categorias de base do Clube Philadelphia, de ser o exportador de grandes talentos, não só do futebol, mas principalmente em outros esportes? O Philadelphia tem uma estrutura muito bem montada para atender as inúmeras escolinhas que nós temos hoje. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 26 modalidades de esporte no clube, escolinhas de várias dessas. O tradicional futebol, né, que a gente está tocando. Nós temos hoje esses dois Matheus que realmente passaram pelo Philadelphia na base. Inclusive o Matheus Pereira fez um testemunhal recentemente, gravou um vídeo lá agradecendo inclusive aos professores lá pela atenção especial, comentou muito bem do Philadelphia. A gente até ficou assim, emocionado, né? A pessoa que está no patamar que o Matheus Pereira está hoje e lembrar lá da base, que às vezes a pessoa esquece. Sim. Tem muitos atletas profissionais hoje que começaram lá no Philadelphia. O Philadelphia ainda não colhe nenhum benefício financeiro disso, mas isso está na nossa pauta também, a gente ter esse olhar, né? A gente sabe que tem pessoas igual o Matheus Pereira que reconhecem isso. O próprio Mendes, né, que é o Matheus, que jogou na época do meu menino também no Philadelphia. Eu lembro que uma vez nós fomos no Espírito Santo disputar uma Copa Gazetinha e o Mendes, que a gente chama, é o Matheus, goleiro do Galo, né? A gente tem um carinho muito grande por ele. Sim. E ele tem um carinho muito grande pelo Philadelphia. Toda vez que ele vem aqui a Valadares, ele faz questão de ir lá no Philadelphia. Nós já gravamos com ele várias visitas e a gente agradece esse reconhecimento, porque hoje é importantíssimo a gente saber que a gente está nessa linha de mudar a vida dessas pessoas. Então, por ali, pelo Philadelphia, passaram muitos atletas. Nós temos no vôlei a Denise, que foi seleção Sim. brasileira, também uma pessoa que toda vez que tem oportunidade vem aqui, ela vai ao clube, e vários outros nomes. Hoje nós temos mais de 20 atletas, que a gente outro dia estava conversando sobre isso, que estão hoje nos grandes clubes do Brasil. Isso nós rapidamente identificamos mais de 20. Né? Ou está na base, ou está como profissional, ou nessa transição da base para o profissional, e tiveram ali, passaram pelo Philadelphia. Essa semana mesmo nós tivemos uma etapa do Campeonato Mineiro Fut 7, com 6 categorias, sub-7, 9, 11, 13, 15 e 17. Várias cidades em volta vieram, assim, mais de 60 jogos lá no Philadelphia, e a gente vê como é gratificante a gente poder, através do esporte, oportunizar para essas crianças, que dessa turma toda vai sair um ou dois ali. Sim. Mas a gente sabe que o esporte e a educação são pilares muito importantes que mudam a vida da pessoa. Então, Philadelphia hoje, nós estamos com um projeto de tentar, além de dar essa oportunidade para os atletas, ter também algum recurso vindo desses atletas que se tornaram profissionais. Então, existe um estudo, a gente já está em análise,
e junto com o Comitê Brasileiro de Clubes, que vem orientando também. Então, eu acredito que muito em breve a gente vai ter algo para ser também remunerado por esse trabalho. Além de você dar conta de tudo isso, você precisa ser um líder dos colaboradores existentes e que trabalham lá no Clube Filadélfia. E você já era líder antes de ser presidente, né, com as suas empresas, continua sendo também fora do Clube Filadélfia. Como é que é o Euler Marra, líder, presidente do Clube Filadélfia, na sua ação perante aos seus colaboradores? Eu penso que a maior liderança é você poder dar o testemunho, você fazer, não só falar para fazer, mas você dar o exemplo. Então eu procuro, com a nossa equipe, foi bem lembrado, hoje o Filadélfia tem mais de 122 funcionários, colaboradores, a gente fica mais tempo dentro do clube que dentro de casa, a gente convive mais com eles, e então assim, da minha parte, pelo menos eu procuro passar para eles assim a minha experiência, né, nos meus negócios, experiência de vida. Sempre falo que só é lembrado quem faz o extra, e o extra às vezes é uma coisinha pequena, mas é o extra, é fazer bem feito. Eu, desde muito novo, aprendi que a gente deve fazer como se o que você estiver fazendo, você fazer para o Senhor. Então, o padrão é alto. Com certeza. O padrão é alto. E a gente faz com muito prazer ali. Então, é tentar dar o exemplo. Tentar dar o exemplo de dedicação, de olhar olhar como se estivesse fazendo para quem realmente o padrão de exigência é muito alto, né? Então, a gente procura fazer da melhor maneira possível. As críticas vêm, a gente recebe essas críticas aí com muito tranquilidade, porque a gente sabe que agradar todo mundo é muito difícil, é um jargão, mas é verdade, né? Tem pessoas que infelizmente não conseguem ser agradadas de maneira nenhuma, mas assim, a infinita maioria tem presenciado o crescimento, o desenvolvimento positivo do clube, e a gente fica muito feliz com isso, dando o exemplo, fazendo o melhor. Antes de você ser presidente do Clube Filadélfia, você sempre foi empresário, já foi dono de clube de futebol. E, acima de tudo, você é pai, é esposo e é o cara que sempre esteve dentro e presente da igreja e é um servo do Senhor aqui na terra. E sempre foi esse grande ser humano que todo mundo que te conhece tem essa ideia e você passa essa visão para todo mundo que te cerca. E para tudo isso que eu falei que ia acontecer, toda essa engrenagem de ser pai, empresário, presidente do Filadélfia, maridão, uma pessoa também muito presente dentro da igreja, precisou existir a dona Leila e o Euler. O quanto que eles são fundamentais na vida do Euler Marra. Eu tenho o privilégio, né, de ter tido uma criação dentro de um lar cristão, e a gente foi criado com esses conceitos, né, que eu trago para a minha vida e tento passar no meu dia a dia, tanto para minha família, quanto para os amigos, quanto no trabalho. Eu penso que você não pode ser cristão só de falar, você tem que agir. A gente é falho, a gente tem os defeitos da gente como ser humano, mas a minha mãe e meu pai deixaram esse legado para a gente. E eu perdi meu pai muito cedo, infelizmente. Meu pai faleceu de uma maneira trágica, assim, muito cedo, e a gente teve que correr atrás. Mas o legado, principalmente da minha mãe, que ainda é viva e está com saúde, está com 81 anos, e ela sempre foi uma pessoa muito doce e uma pessoa muito usada pelo Espírito Santo, e ela deixou isso para a gente como ensinamento, né? A gente precisa ter o amor ao próximo, olhar para a pessoa, o seu próximo, né, como se fosse para si mesmo. Isso é ensinamento bíblico que a gente carrega na nossa vida. E as falhas acontecem, a gente tenta, na medida do que a gente enxerga, tá sempre tentando melhorar. Um dia, quero amanhã ser melhor do que hoje, e às vezes a gente é mal entendido, acha que a gente está querendo ser melhor do que os outros, mas não é isso. É porque realmente é uma procura constante de melhoria. E eu penso que é a maneira de se viver.
se eu puder ser útil. E é uma das coisas que eu falo muito com a minha esposa, que o que me faz viver, o que me motiva é realizar as coisas e poder ajudar o próximo. Isso é muito, muito gratificante. Miller Heller Portugal. Difícil. Eu sou muito emotivo, então assim, quando fala de assuntos como família, amizade, isso mexe um pouquinho com a gente. É uma pessoa, é meu filho único, que a gente espelha, né? Assim, que ele possa ser melhor do que eu fui. E peço a Deus que oriente, coloque ele no caminho certo. Ele já tem dado muitas alegrias para a gente, mas eu acredito que Deus tem um futuro brilhante para ele. Clube Philadelphia, na história do Euler, é uma das páginas mais importantes da sua vida, além, claro, da sua família? Ah, com certeza. O Philadelphia, eu falo que o Philadelphia vem coroar toda uma história de vida. Eu já comentei que a gente teve em Brasília, né, um clube. Lá a gente não teve o sucesso que a gente tem hoje num clube igual o Philadelphia, que lá era muito diferente, lá era um parque aquático, não era associativo. Então aqui a estrutura é uma estrutura fantástica, pessoas muito engajadas com o clube. Então a gente estar hoje à frente do Philadelphia coroa uma história de vida, né? A gente ali pode colocar em prática o que a gente conhece de construção civil, o que a gente conhece de... Isso é meio que psicólogo, é meio que engenheiro, é arquiteto, todas as áreas, né, que envolvem aí os relacionamentos. E isso é muito gratificante. Como eu falei, assim, realizar, eu acho que é algo que me faz sentir vivo. E eu acho que o Philadelphia da minha vida só veio coroar. Chama o pessoal para poder curtir o showzaço de logo mais lá no Clube Philadelphia. Um dia mais do que especial, não só para o clube, para as pessoas que trabalham, você como presidente, mas principalmente, como você mesmo disse, né? Uma data que já está presente no calendário de Governador Valadares. Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados, aniversário de 57 anos do Philadelphia. Nós queremos convidar todos que possam fazer parte dessa história de sucesso. E com muita alegria a gente vai estar esse ano trazendo o Capital Inicial, que é uma banda que está passando por uma turnê, né? O Dinho Ouro Preto voltou aí com a banda toda. Então o pessoal está prometendo aí um show espetacular. Eu acredito que a gente vai ter o melhor do pop rock brasileiro hoje lá no Philadelphia. Com certeza. Euler, obrigado mais uma vez por estar me atendendo justamente num dia que eu sei que talvez seja um dos dias da sua vida, se a gente pensar no ano, um dos mais corridos e com mais tarefas a serem realizadas. E mais uma vez me atendendo. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso. Estaremos lá mais tarde para poder comemorar esse aniversário. Contamos com vocês. Vai ter bolo? Brincadeira. Ter bolo. E nós temos a questão ainda dos ingressos. Isso, né? Nas minhas redes sociais, todo mundo vai conseguir acompanhar esse sorteio de 2 ingressos para você poder curtir o show de logo mais. Um prestígio que o Clube Philadelphia tem tido com o Resenha Cash. Obrigado mais uma vez, Euler. Tamo junto. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. A gente agradece mais uma vez e assim, convidando mais uma vez para quem puder, esteja conosco lá para a gente festejar juntos 57 anos do Philadelphia com o Capital Inicial e a banda Raul, que vai ser sucesso total. Deus assim permitir. Amém, com certeza. Euler, obrigado mais uma vez. O Resenha Cast especial de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.